Vivo. Corre, Fernanda. Corre, Fernanda. Põe filtro, Fernandinha. Tem que chamar lá pra me salvar antes das lives. Oi, gente, bem-vinda. Nossa convidada já chegou, que coisa boa. Pera aí, Gabi, tô colocando o comentário, depois o filtro, lógico. Experimentar as cidades. Ei, Ana, ei, amiga. Experimentar. Nossa, gente, é muito difícil digitar. Nossa senhora, com S não rola. Peraí, aguenta aí. Experimentar. O corretor. Oi, filhota. A Fer de Bicas aí? Não sou eu não, hein? E Sabrine. Experimentar. As cidades. Cidades. É a coordenação da pessoa que é muito boa. Aí para digitar é uma facilidade enorme. Muito boa para digitar. Experimentar a cidade, se possível. Vamos botar uma letra maiúscula. Experimentar a cidade, se possível. Publicar. Filhinha, deixa o celular aí, quietinho. Ei, Aline. Ei, Lara. Vamos publicar. Fixar comentários. Comentários fixados. Filtro na pessoa. Pessoal chegando, nossa convidada já chegou. Ei, Cris. Vamos sentir cheirinho de aeroporto hoje, Cris. Continuamos a maratona de lives da Campus do Mundo. E hoje nossa convidada, Gabriela Frossá, vai esclarecer pra gente se é possível experimentar as cidades, tá? Gabi já chegou. Já pediu autorização, Gabi? Deixa eu te aceitar pra gente começar logo esse bate-papo, que eu acho que tem muito assunto pra gente. Você tem que pedir autorização, Gabriela. Não pediu ainda. Vai lá logo no início, quando você... Isso, agora sim. Vamos aguardar. Gabriela, ela vai se apresentar e a gente dá continuidade. Chegou! Ei, Linda! ai, que emoção. Tá me escutando direitinho? Estou escutando direitinho, seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada por aceitar participar dessa semana, Ai, que ó. por preparar tudo com todo carinho. Tô super empolgada, super ansiosa. Muito obrigada pelo convite, estar aqui falando de duas coisas que eu adoro, né? Tanto das cidades quanto dessa experiência mesmo dessa relação mesmo de viajar e tudo que envolve. Então, valeu, estou animada para nosso bate-papo. Boa sorte. Obrigada. Gabriela, você podia começar se apresentando, né? Ok, vamos lá. Pode ser. Então, meu nome é Gabriela Frossar, eu sou designer de ambientes, sou formada em design de ambientes, né? Eu fiz um mestrado em design e eu me especializei, né, assim, as minhas pesquisas dentro do design, elas foram na área social. Então, dentro dessa área social é justamente para entender como que as pessoas se relacionam com os espaços, tanto da casa delas, né? Isso a gente aprende muito no curso, quanto das comunidades. Então, muito dessas coisas que eu aprendi na parte teórica, eu uso nessas experiências práticas, porque eu adoro viajar, sou viajante desde criança, né? Então, essas coisas só vão agregando nas experiências que a gente tem depois ao longo da vida. E é interessante você falar isso, porque o design de ambientes é uma profissão relativamente nova, né? Uhum. E muita gente às vezes não sabe o que o designer faz, qual que é a função. Às vezes a gente fica realmente ligando muito às questões mesmo de ambientes de interiores, Sim. Decoração, muito nessa linha, né? E o que você tem para complementar aí dentro da profissão? Além disso, do que parece mais óbvio pra gente. Tá, então, é super normal que as pessoas entendam que essa relação com os interiores, porque é onde realmente a profissão ela cresceu muito, que tem essa questão, né, da casa, dos lares, mas além disso, assim, para
além da casa, a gente também faz projetos comerciais, corporativos, e para além disso, esse pensamento do design de ambientes, ele também pode ser super aplicado quando a gente pensa em grupos maiores, em comunidades, a gente consegue pensar em instituições, em escolas, porque o design, ele ajuda a projetar, né, melhores relações entre pessoas e os ambientes que elas estão. Então, seja esse ambiente pequenininho, seja esse ambiente enorme, né, se a gente estiver falando de cidade. Então, essa é a linha de pensamento. Deu para entender? É dentro desta linha que a gente vai desenvolver a nossa conversa, Isso. Né? Porque vai sair realmente da convivência dentro de espaços menores, que é dentro de lares, né, para um ambiente muito bom, que são os destinos, né? Já que a gente está aqui falando sobre viagens, que são os destinos que as pessoas procuram vivenciar. Né? Eu acho que a nossa conversa vai ser muito legal, porque eu gosto muito dessa parte de experiência. E eu queria ouvir um pouco de você, se realmente, como que a gente experimenta as cidades. Só comentando, que eu achei muito legal, a Maria Luísa, ela é super parceira aqui dos meus empreendimentos, das minhas ideias, né? Então, assim que a gente lançou a maratona e ela foi olhar, né, as propagandas, quando ela viu o seu, ela tá assim, como assim? Experimentar as viagens. Eu estou muito curiosa com essa proposta. Eu preciso ver essa live porque eu não entendi a proposta da Gabriela. Então, eu acho que para quem... Eu fiquei pensando nisso quando eu estava lendo o título hoje, que para quem já é da poesia, para quem já é artista, que tudo abstrai, tudo pensa em metáfora, eu acho que faz essa relação, né? E acha, às vezes, imagina, deduz. Mas, até por causa disso, eu peguei algumas definições de experimentar para a gente pensar, né, o quanto, na verdade, a gente já tem outros sentidos que a gente usa quando a gente fala de experimentar cidades. Experimentar por dicionário é avaliar, conhecer, provar e sentir. Então, a gente já se refere muitas vezes à nossa experiência, né, dentro da cidade, para a gente falar, nossa, eu me sinto tão bem aqui, né? Eu não gostei disso, ou nossa. Então, isso que a gente faz, né, avaliar, conhecer, provar e sentir, já é experimentar. Entenderam? Uma forma de experimentar. Né? Que são as sensações que a gente tem de determinados lugares. Isso. Né? A gente visita determinado local, ou a gente gosta muito, ou gosta pouco, ou não gosta, né? Ou tem experiências positivas, ou experiências negativas. Sim. Porque, na verdade, a gente está experimentando aquele lugar. Exatamente, porque experimentar um lugar é uma experiência individual. E aí ela é totalmente diferente de uma pessoa para outra. E até, inclusive, eu queria, na verdade, começar o raciocínio para dizer que a gente já experimenta lugares desde que a gente nasce. Então, quando a gente é bebê, né, que a gente começa essa relação de, esse bebê não gosta de ficar no berço, ou não gosta de ficar no carrinho, ou não gosta... Porque a gente, desde sempre, como seres, assim, vivos, né, a gente começa a ter experiência no lugar que a gente está e a entender o que a gente se sente confortável, o que a gente gosta. Então, por exemplo, desde sempre tem gente que adora sol, adora tomar sol, adora ficar no sol, enquanto outras pessoas detestam o sol. E aí, isso que é uma coisa que a gente faz na vida, ela vai afetar depois nas viagens também. Porque provavelmente quem não gosta de ficar tomando sol, aproveitando, que gosta de calor, não vai ser uma pessoa que vai curtir pegar uma praia em Cabo Frio. 15 dias na praia. Exatamente. Né? Madame Torresmo aí presente. Tem uma Madame Torresmo aí presente que ela é dessa. Fica 30 dias seguido no sol, na praia. Nossa! E a gente conhece várias... Isso desde criança. Sim. Isso desde quando ela era criança. Hoje ela, né, já ultrapassou os 40. Mas desde quando era criança. É pessoal, né? É interno. Sim, sim. E aí, até tem um poeminha que é legal, do Manuel de Barros, que ele fala que o nosso quintal, ele geralmente é maior do que a cidade, que a gente só entende isso quando a gente é grande, porque a gente avalia as coisas pela intimidade que a gente tem com elas. E aí eu queria começar com esse pensamento, porque eu achei muito legal de pensar nisso, assim. A intimidade que a gente tem com as coisas faz a gente ter percepções sobre determinada coisa. O que acontece? A gente, né, vai carregando memórias, histórias, referências, repertórios ao longo da vida. Então,
Isso faz com que algumas pessoas viajem o mundo inteiro atrás de pássaros, por exemplo. Ou atrás de turismo de aventura, ou de grutas. Ou, né, quem gosta de praia, por exemplo, para ter essa experiência super diferente de, né, assim, quem surfa? Então, tipo, para pegar melhor onda. O sonho de ir pro Havaí, né? Só por conta das ondas do Havaí, que são diferenciadas. Exatamente. Então, isso é uma das coisas que é legal a gente pensar, às vezes, de forma mais geral, mas a gente também avaliar dentro da gente, que é o que desperta na gente essa alegria, essa empolgação, porque muito do que desperta na gente esse interesse é o que vai motivar a gente, às vezes, a escolher um destino e não outro. Então, eu estava pensando mesmo um pouco antes de entrar, e volta e meia, assim, com algumas amigas, a gente conversa, tipo, eu tenho vontade de ir para Nova York. E eu nunca tive muita vontade de ir para Nova York, mas eu tinha muita vontade de ir para Milão. Então, quando a gente pensa que algumas pessoas, por exemplo, conhecem Ouro Preto e detestam Ouro Preto, não gosta daquela cara de coisa velha, não sei o quê, e vamos arranha-céu de São Paulo, sabe? Então, às vezes tem a ver com uma questão estética, mas também pode ter a ver com questões que estão ligadas à sua história, ao que você gosta, ao que você já conhece, né? Porque se você, por exemplo... Então, decidir o destino, é interessante que a gente se conheça primeiro. Total. Né? Aí voltando no planejamento, né? Quem está acompanhando as lives aqui, todas as lives a gente fala do planejamento. Sim. Mas um dos passos do planejamento da viagem é a definição do destino. E parece que definir destino é algo simples, e não é. É muito complicado, né? Principalmente se você for viajar com outras pessoas, porque são outras pessoas com vontades, desejos, necessidades e experiências, você está trazendo ainda isso agora como novidade, e experiências diferentes da sua, né? Então, o decidir o destino talvez seja uma das etapas até mais difíceis do planejamento. Sim. E, na verdade, ela é essencial, né, para a gente, porque, né, agora falando um pouco da profissão de design de ambiente, assim, né? Quando a gente começa a projetar para realizar alguma coisa, e aí falando de projeto de interiores mesmo, se a gente está falando de vamos projetar um quarto da Fernanda. O quarto da Fernanda, que hoje é com o Ricardo... Belas, vou anotar aqui, marcar um horário. Mas... já desenvolve essa ideia quando acabar a live. Combinado. Te ligo depois no privado. Mas, por exemplo, hoje você divide um quarto com o Ricardo. E aí, se vocês têm uma questão assim, o Ricardo sente muito calor. Então, a gente vai ter que pensar no ar-condicionado. Mas se você sente muito frio, vai ter que ter uma coberta mais potente para você. Então, as cores que a gente gosta, esse equilíbrio. E quando a gente planeja, que é a relação que eu queria fazer de projetar com planejar a viagem é justamente essa. Que quando a gente projeta, quando a gente pensa, quando a gente bota no papel, tudo isso que a gente faz antes de realizar, de botar a mão na massa, de fazer um investimento, às vezes, aumenta a chance disso dar certo. Aumenta a chance da gente ficar mais feliz, da gente chegar numa solução que ela seja melhor, uma experiência melhor para todo mundo que está envolvido. É um projeto personalizado, né? Por isso que eu fico muito empolgada com isso, porque eu vejo que o turismo está relacionado tanto a outras profissões, né? A outras áreas. Daí surgiu até a ideia dessa maratona, né? Trazer vários profissionais, vários especialistas, porque tudo tem relação com o turismo, né? Da mesma forma que no design faz um projeto personalizado para atender ali aquele cliente, no turismo, né? Também existe isso, você criar roteiros personalizados de acordo com o perfil da pessoa. Não adianta pegar o mesmo roteiro, o que vai ser bom para mim não vai ser bom para você. Total. Né? Às vezes é exatamente o mesmo roteiro, a experiência é diferente. Sim. E aí isso é a relação com o da nossa casa, que você começou a falar. Sim. E aí, até sobre isso, é muito legal também, dentro dessa analogia ainda de projeto, né, com planejar a viagem. Algumas coisas, gente, elas são muito intensas das pessoas gostarem ou não gostarem, que não cabe abrir mão. É diferente de quando a gente está pensando, por exemplo, as duas pessoas, elas curtem praia, mas uma gosta mais de fazer compra em lojinha, a outra de ir em museu. Que você consegue achar horário para as duas coisas e fazer.
Agora, tem coisas, por exemplo, que se uma pessoa odeia carnaval, vai ser um pouco difícil você fazer ou você arrumar um planejamento que seja feliz para ela em Salvador em fevereiro, sabe? Então, por isso, voltando ao ponto, enfatizando, né? É muito importante se conhecer para entender o que você gosta de fazer, o que você não gosta de fazer, porque isso tudo você consegue prever experiências felizes ou não nas suas viagens, né? Então, acho que você tem experiência com isso, muito mais do que eu nesse sentido, né? Das pessoas viajarem, às vezes escolherem destinos que não estão tão afinados com as coisas que fazem elas felizes. É interessante, né? Porque a gente, enquanto agente de viagem, é muito complicado eu afirmar para uma pessoa que ela vai amar aquele destino, que ela vai amar aquele hotel, né? Só baseado ou na minha experiência ou na experiência das pessoas que já foram. E isso aconteceu até recentemente com um grupo nosso. O grupo, ele saiu no mesmo dia, ele estava hospedado no mesmo hotel. Então, assim, e os relatos foram extremamente diferentes. Algumas pessoas muito satisfeitas, outras pessoas não satisfeitas com o hotel, né? Então, assim, é complicado, realmente. Nunca vai conseguir, né, de uma maneira que todos tenham a mesma sensação. Uhum. Não tem jeito. E aí eu volto até no ponto de repertório, né? Porque, por exemplo, para uma pessoa que às vezes nunca fez um cruzeiro e que o cruzeiro que ela está indo é a primeira vez dela, provavelmente o encanto, a forma como ela vai vivenciar as coisas de forma inédita, o tanto de coisa que ela não vai conseguir ver porque não deu tempo, o deslumbramento, ele é diferente de alguém que já foi 3, 4 vezes e que já começa a ficar mais crítico mesmo, que é normal também. De você dizer assim, ai, mas no que eu fiz no passado... Marícia. A Marícia deve ter feito pelo menos 47 cruzeiros, só não fez esse ano ainda por causa da pandemia. Ela está até presente aí. Então. E eu acredito que ela é exatamente isso, né? Quanto mais ela vai, mais exigente ela vai ficando. E ela tem realmente esse critério de seleção, né? Ela vai só se planejando para os próximos. Sim. Que sejam melhores do que ela já tem. Não, e é legal, inclusive. Né, como a gente recomendar para um iniciante de cara, né, dentro da linha dos cruzeiros, nem é bom a gente recomendar de cara o mais top, o melhor, porque depois ele fica frente, e aí fica difícil, né? Sim, e aí até dentro dessa brincadeira, né, do que a gente está falando da Marise, que realmente é uma pessoa que viaja muito, é uma pessoa que tem muita bagagem, né, conhece muita coisa, eu acho que é legal a gente pensar aí sobre um outro assunto, né, já andando um pouquinho nos assuntos, que é sobre questão de história mesmo, de o que faz a gente se interessar por um lugar e não por outro. Porque eu acho que foi uma pergunta, quando eu abri uma caixinha de perguntas, surgiu para fazer essa comparação de viagem para América do Sul versus Europa. Eu não conheço... Está a Maria Eduarda. Maria Eduarda, beijo, querida. Maria Eduarda e Maria Eduarda estão presentes aí. Oh, lindas! Então, eu acho que, assim, eu não conheço muitos países, né, da América do Sul. Eu conheci o Chile e a Argentina. Mas eu fui para a Europa, lá também conheci 3 países, assim, umas viagens mais rápidas. Mas que eu acho que uma das coisas que ficaram muito marcantes para mim foi o quanto a gente desconhece a história da América do Sul. O quanto a gente não conhece muito do período histórico e de figuras importantes e do que está acontecendo aqui perto da gente, sabe? Porque a gente vê nos livros de história, são os museus da Europa, são os quadros da Europa, são as coisas da Europa. Então, na mídia, nos filmes, a gente vê muitas coisas dos Estados Unidos, né? A gente tem muito essa referência norte-americana. E aí, às vezes, a gente fica um pouco negligente, né? E sem essa pesquisa, sem esse entendimento, sem às vezes alguém contar pra gente uma coisa muito legal, sabe? No Chile, na Argentina, no... Chega lá até impactado, né? Exatamente. Até impactado porque acaba descobrindo muito mais do que esperava, né? A expectativa, ela pode ser superada nesse sentido. E aí eu acho que também interfere, né, impacta muito na experiência que a gente tem. Porque o quanto a gente já sabe
dos lugares. E aí até, né, falei dessa questão da América do Sul e Europa, mas eu fui ano passado para o Tocantins, fui numa viagem para o Tocantins, passei quase 40 dias com meu irmão lá. Foi até um postou na sua série. Isso. Na série que você está fazendo. Coloquei na dica, né, assim, a que eu postei hoje foram 2 fotinhas lá do Maranhão, de Carolina. E quando a gente chega no Tocantins, na verdade em Palmas, que é uma cidade planejada, né, o quanta coisa nova a gente descobre sobre um Brasil, que no caso, né, eu tô falando de um eixo centro-sul, né, eu tô aqui em Minas Gerais, entre BH, Santos Dumont, Juiz de Fora, o quanto a gente desconhece o tanto de história, o tanto de informação, o tanto de coisa que acontece em outras partes do Brasil. Faz parte da nossa história. Da nossa história. E que faz parte da nossa história. Parece que está muito distante por estar em outra região, né? Sim. Mas faz parte da nossa história, a gente desconhece. Eu tive essa sensação no Pantanal, em Corumbá. Ai, que legal. Corumbá, né? Quando eu conheci o pessoal de Corumbá, e a gente teve o privilégio de ter sido guiado, né? Por um profissional muito competente. E quando ele foi relatando as histórias ali do local, eu falei assim, gente, mas eu estudei isso, né? Isso faz parte da minha história também, porque é do meu país. Sim. Né? Um local tão distante que você acha que eles têm lá a vida deles, a cultura deles, e não é bem assim, né? A gente acaba tendo essa interação. Não, e é nosso. E aí eu acho que isso é uma outra parte muito massa de viajar. Porque quando você viaja, que você conhece essas histórias, que você vai entendendo mais dos lugares, e aí que eu acho que o Brasil, ele tem, assim, fontes infinitas para a gente participar, assim, para a gente vivenciar de experiências, que é justamente desse monte de história que a gente não sabe, ou que a gente esqueceu, ou que a gente não passou por elas. A própria, e eu vou aproveitar para fazer um merchan da minha cidade natal, né, de Santos Dumont. Assim, quanta gente está aqui pertinho e não conhece Santos Dumont, e não conhece, não sabe que é onde nasceu Alberto Santos Dumont, que foi o cara que inventou o avião, então que tem um museu. Você está falando que a Amanda Pato, que ama conhecer também, desbravar as cidades. Ela também é professora de história, então muito já tem, legal. Né, isso nela já, né? Sim. Mas pode continuar falando Santos Dumont. Não, e é até legal você comentar. Às vezes eu tenho que interromper para não perder os comentários. Sim, não, eu acho ótimo até essa questão, né, de ter uma professora de história, até para poder confirmar isso. Não faz muita diferença quando a gente sabe a história de um lugar, quando a gente conhece, quando tem informações. Enriquece muito melhor. Sim. A viagem você entra de uma forma e sai de outra, né? Quando você ganha esse tipo de aprendizado, né? Sim, sim. E até, por exemplo, em vários, aí voltando àquela questão, né, de todo mundo que você gosta, né, isso como é que interfere na experiência que você tem. Para quem gosta de ler, conhecer, né, onde estava o seu autor, por onde ele passou, onde ele nasceu, você imaginar assim, nossa, ele escreveu daqui, né, é desse local. O inverso também já aconteceu comigo. Porque quando a gente vai para o destino, a gente pesquisa sobre o destino, então a gente chega lá, é fantástico, né? Ver aquilo que a gente estudou, ver na prática. Mas já aconteceu comigo, quando eu já fui para o destino, aí eu comecei a perceber que determinada pessoa tinha uma importância muito grande para aquele lugar. Eu falei assim, mas quem que é essa pessoa que eu nunca ouvi falar? Sim. E aí também impactei de forma inversa. Eu passei a ter uma admiração por determinadas pessoas pela viagem, por ter conhecido lá, mesmo não ter feito essa pesquisa. A Ângela é de Bicas e está falando de Cabangu. Você gosta muito de Cabangu. Você estava falando da Natal aí de Santos Dumont. E ótimo. Se você quiser continuar dentro da cidade. Então, gente, conheçam Cabangu. Não, tranquilo. Você está falando sobre Santos Dumont. Não, eu te interrompi. Mas dentro... Se quiser continuar. Tá tranquilo, isso é pra gente conversar mesmo. Mas eu acho que o Cabangu, né, é esse bom exemplo de, às vezes, o que tá muito perto da gente, a gente não conhece. Tô vendo que o Cabangu é lindo, o Cabangu realmente é lindo. E a gente pensar também que a história... Para quem não conhece, só explica, Gabriela, para quem não conhece o que é o Cabangu. Ah, você quer explicar? Às vezes também acho legal você explicar como turismóloga, pode ser interessante. O Cabangu, na verdade, é o nome da fazenda, né, onde nasceu nada mais, nada menos do que Alberto Santos Dumont. Né? Hoje a cidade leva o nome de Santos Dumont por ele, né, o pai da aviação. E ele nasceu lá, nesta fazenda. E esta fazenda, hoje, ela é aberta para visitação, ou está fechada temporariamente, não sei, porque às vezes fecha, às vezes abre, não sei como está hoje. Hoje, pandemia, então, provavelmente está fechado mesmo. Assim, não é para a gente visitar.
mas é uma fazenda lindíssima. E tanta gente conhece a Encantada, que é a casa que Santos Dumont morou, lá em Petrópolis, né? Porque talvez por uma questão de propaganda, uma questão de Petrópolis já ser uma cidade turística, eles exploram muito bem isso lá. Mas Santos Dumont, na verdade, nasceu aqui em Minas, né? Como é que chamava? Palmira. Tá bom? Como é que chamava a cidade? Palmira. Palmira, na antiga Palmira, foi Santos Dumont. E a fazenda de Tabangu é lindíssima. É lindíssima, maravilhosa. Mas enfim, continua. Vamos lá. E aí eu vou aproveitar então até esse gancho. Podemos marcar um grupo. Sim, uma excursão. Eu acho que a gente pode aproveitar esse ponto até para dizer o seguinte: por conta da live, eu preparei. Claro que a gente fez a live em forma de pergunta, né? Experimentar cidades, isso é possível. E aí eu já comecei respondendo que sim, é possível, sim, a gente tem muitas formas de experimentar. E para deixar mais didático, né, e até para ajudar no conteúdo que eu estava trazendo para a Encanta, que é a minha empresa de design de ambientes, eu preparei 5 dicas que eu achei que elas eram aplicáveis. Elas são dicas, né, mais abertas, mas que elas são aplicáveis para a gente começar a processar novas formas de ter novas experiências na hora que a gente estiver viajando ou até nas nossas próprias cidades. Porque até isso eu reforcei com as pessoas que era, gente, às vezes, esses dias, né, as pessoas estavam trocando mensagem e tudo, falando, mas eu não viajo tanto, ou nossa, eu já fui algumas vezes, ou nunca fui, né, numa coisa que eu queria ir e tal. E é legal a gente pensar que essas próprias cidades, quando a gente visita um parente, quando a gente passa num lugar, quando, né, a gente tem alguma oportunidade, até na nossa própria cidade, de ter uma visão, às vezes, de buscar essa experiência, essa relação mais intensa com o lugar que a gente está. Eu vi que tem os comentários. Nossa cidade, o lugar que a gente vira, né? Um lugar que a gente vive. A Maria Elisa está falando do morro da Torre dos Cafés, é um local aí que ela está indo quase todo dia, que já chamou até a gente. Eu vi na live outro dia, ela comentou que ia levar as meninas, eu vi. A gente tá, Inácia falando também das belezas da Zona da Mata, né? A Maria Elisa do Pico da Serra. É legal que a quarentena está trazendo essas possibilidades também, porque as pessoas não estão podendo fazer viagens longas e estão conhecendo mais seus lugares, né? Muita gente começando a andar de bicicleta aí na região, pessoas começando a fazer caminhada, ou mesmo pegando o carro e indo para a estrada de chão, como eu costumo fazer com as meninas e o Ricardo. E esse contato com o nosso local faz a gente olhar o nosso local com outros olhos, né? De forma diferente. A quarentena está fazendo isso como positivo. E aí até a primeira dica, ela tem justamente a ver com isso, assim, que é da gente olhar com atenção aos pontos turísticos da cidade, porque eles têm muito o que dizer pra gente. E é legal quando a gente pensa que, às vezes, você fica assim, tem gente, né, que é mais ponto turístico, mas não é muito batido, mas, sabe, é lugar que todo mundo vai. Gente, se todo mundo vai, tem um motivo, tem uma história, tem alguma coisa. Então, eu acho que olhar com carinho para esses pontos turísticos é um jeito muito importante da gente entender, assim, quando que a gente está falando, aquela cidade ali, quando que ela estava acontecendo? Quando que isso aqui estava sendo construído? Peraí, é uma cidade que... As cidades, né, a pessoa que comentou da Zona da Mata, que é uma cidade, que é uma região muito rica, assim, muito linda, ela tem muitas estações de trem. Né? Quase todas as cidades do interior que a gente vai, ela tem hoje estações que ganharam outras funções. Em Bicas, por exemplo, né, uma loja de artesanato, se não me engano. Em Santos Dumont, o centro... Bicas cresceu com a ferrovia, né? Bicas desenvolveu com a ferrovia e hoje tem vários traços da ferrovia ainda. Mesmo que o trem não passe mais, mesmo que não tenha ainda a linha férrea, mas ainda existe o leito da ferrovia ainda intacto. E vira história, né? Os aposentados da rede guardam essa história com muito amor. E eu acho que o conhecer os pontos turísticos é uma forma da gente começar a ampliar também a nossa visão sobre aquele lugar que a gente está. Então, assim, foco no Rio de Janeiro, porque que é o Cristo Redentor, né? Então, assim, em Curitiba, por exemplo, que é uma cidade que tem isso, que até a que eu usei para ilustrar, que tem esse roteiro muito bem estruturado, né, dos pontos turísticos, do Jardim Botânico, por exemplo, né? Então, assim, peraí,
aquele tipo de construção, né, os ferros, aquele vidro, a questão do jardim botânico, outras construções que foram feitas, tem uma galeria no mesmo estilo, tem... peraí. E aí, quando você vai conhecendo, quando você vai pegando, se você se interessou, então, para quem gosta dessa história da ferrovia, para quem gosta, né, de pensar a história de Minas Gerais, use esse ponto para... Associando tudo, né, através dos pontos turísticos, né? Isso. Porque não virou um ponto turístico do nada, né? Exatamente. Para chegar a ser um ponto extremamente visitado. Às vezes alguns que tem, né, muita aglomeração de gente, inclusive, né? Porque é onde está todo mundo querendo ir, mas ele não está ali por acaso. Né? E hoje em dia a gente vê muitas pessoas experientes em viagem que às vezes fica assim, conheça tal lugar sem precisar fazer o clichê. Estão chamando muito os pontos turísticos de clichê. Eu não concordo com isso. E talvez já seja clichê para uma pessoa que já foi várias vezes naquele lugar e que quer desbravar outros pontos, e tá certo. Mas o ponto turístico clichê, ele é fundamental, principalmente para os principiantes, né? Para quem ainda não viveu, não teve experiência. Sim, e eu acho que uma coisa também que a gente não pode desvalorizar, né? Quando a gente começa... citando aqui, Gabriela, só para não perder. A Cris está citando a história da ferrovia no blog Trem Expresso. Legal. Tem um blog. É do Amarildo, né, Cris? Eu acho que é do Amarildo. Ele tem muita história da ferrovia, lógico, relacionada a Bicas. Ele busca também a história das ferrovias da região, todas, dessas cidades próximas à nossa, que já tem ainda a estação. Desativadas, mas ainda tem. Muito legal, já anotei aqui para depois olhar. Ótimo. Então, gente, e aí, isso que você falou de clichê. Eu acho que é importante, às vezes, a gente tirar um pouco um julgamento que a gente faz também. É porque eu acho que quem chama de clichê é porque está julgando algumas coisas que acontecem. Lembrei de uma história, de uma experiência que tem a ver com um clichê, que é da Torre de Pisa, que eu fiquei zoando, que assim, eu fui numa viagem com a minha mãe para a Europa e eu fiquei assim, chega lá, fica fazendo aquelas fotos mico. Vai, vou tirar aquela foto. Posso você? Eu não vou tirar a foto do mandatório. Gente, chega lá. Nossa, que tirou. Quando você vê, ficaram ridículas, mas quando você chega lá, é muito legal, tem muito a ver com o que está acontecendo. E você vê, assim, milhares de pessoas fazendo poses ridículas, comprando coisas e deitado no chão. Que você fala assim, que custa eu botar um dedinho, sabe? Delícia! E aquela sensação de gratidão, né? Eu também tô aqui, eu também tô tendo essa oportunidade, né? Sim. É uma gratidão. E aí, a foto, né, do Cristo Redentor, de quem vai e abre os braços no Cristo, sabe? Ou das piadinhas mesmo, que às vezes tem sobre os lugares. Eu acho que tudo isso faz parte da experiência de viagem. Ainda que ela seja clichê, ela, né, assim, eu acho que o clichê, ele não é clichê à toa. Né? Se ele é clichê, se todo mundo faz, tem um motivo. Então, buscar esse motivo. E quem dera todas as cidades tivessem pontos turísticos clichês, né? Tanta cidade batalhando aí por isso, né? Tentando conquistar aí, atrair turistas em função dos atrativos que possui e não conseguem. Sim. Então, o destino que conseguiu chegar a esse ponto está de parabéns e merece mesmo ser explorado de forma positiva, porque isso traz, né, felicidade para o turista, mas traz também muita recompensa para quem vive nos locais, para quem, né, depende ali da atividade turística também, para sobreviver e para melhorias de outros aspectos também. Total. E aí até a Ângela falou aqui da viagem de trem, né, de BH até Vitória, para quem já teve a oportunidade de fazer, é muito massa, muito legal, eu já fiz. Eu fiz no trem antigo, quando a gente era pequeno, e aí eu fiz nesse trem mais novo, né, que foi reformado e tudo mais, muito legal. É uma viagem muito longa, então isso também, por que planejar é importante, né, gente? É uma viagem que ela dura aí entre 14 horas, 16 horas, o trem pode atrasar. E então, para quem, por exemplo, tem problema, né, de ficar muito tempo sentado, às vezes sente muito esse desconforto, porque os bancos são pequenininhos, é importante saber que às vezes vai ser uma viagem um pouco mais custosa nesse sentido. Mas é uma delícia, é linda a experiência, muito massa viajar de trem, muito legal. Então,
Adoro. Ponto, dica 1, né? Olhe com carinho para os pontos turísticos. E aí, a segunda dica é uma dica que eu adoro, que é comer, fazer lanches, experimentar coisas. Eu acho que tudo... E aí, assim, eu vou falar, eu posso estar falando meio errado, porque eu realmente não sei a definição de gastronomia, mas dar atenção a essa gastronomia do lugar, né? Aos pratos típicos, ao que as pessoas fazem, é muito legal. E é uma forma muito legal da gente conhecer, de realmente experimentar, e aí você começa a ter aquelas percepções que eu estava falando que é individual, né? Porque provar um acarajé, por exemplo, não adianta alguém te descrever. Você tem que provar, você tem que experimentar, você tem que sentir. E aí você pode ir todo direito. Arroz com pequi do norte de Minas. Arroz com pequi. Arroz... Nunca vou conseguir. Sim. O pequi Sim. do norte. Não tem como explicar. Sentir. Pode ser que goste, pode ser que não goste. E o legal de experimentar, né, a culinária local vai muito além do que você vai, se você vai simplesmente gostar ou não, porque por trás dessa culinária local, esse prato típico, tem também um resgate, né? Sim. Tem muita história por trás. As comidas que vieram naquela localidade foi passado de avô para neto, avô para filho. Faz muito. Faz uma sensação boa, né? Porque você está experimentando algo local. Não, e você falou. E você falou até do arroz com pequi, eu lembrei, assim, nem estava na minha memória, mas que eu fui no norte de Minas, em São Francisco, a trabalho, e aí os restaurantes, na verdade, eu fiquei 2 dias, né? Trabalhando direto, eu comi daquilo, e eu achava o cheiro dos restaurantes muito peculiar, assim. Achava meio doce, ficava assim, mas tem um cheiro de planta, tem um cheiro de alguma coisa, sabe assim, e sozinha, um pouco com vergonha, que eu falei, como é que você pergunta a alguém, né? Tipo assim, cheiro de quê? E aí, quando eu cheguei perto, servindo, um dia, eu olhei e eu perguntei o que era, porque eu vi que o cheiro vinha dali, era arroz com pequi, que tinha um cheiro no restaurante, que dava esse cheiro. É verdade. Quando eu fui no norte, fiquei apaixonada, né? Com pequi, o arroz pequi. Eu falei assim, não, tem que levar o pequi para minha família, né? Aí eu vim com o pequi. Aí eu peguei de Montes Claros até Belo Horizonte, peguei o avião de Belo Horizonte, aí entrei no táxi peguei o ônibus, até chegar. Então, assim, foi uma trajetória muito grande, todos os lugares. Esse cheiro adocicado que você está falando, né? E eu assim, não, mas eu tenho que levar. Trouxe o óleo e trouxe a fruta. Cheguei aqui, foi uma decepção tão grande. Pergunta minha mãe. Não tinha lugar. Mas é isso? Ninguém deu valor ao pequi, né? E teve toda essa trajetória por trás. Mas talvez porque, para mim, foi muito legal ter experimentado o pequi no ambiente. Sim. Quando chegou aqui, não teve graça, assim. Ninguém ficou feliz. Ai, minha mãe, eu odiei. E a minha mãe fazendo um sacrifício enorme do pequi para trazer o pequi. Mas a minha mãe tá assistindo também junto com meu irmão, sabe da história do cacau, né? Que a gente trouxe também esse cacau e o gosto de cacau e o cacau do chocolate e abriu o cacau e todo mundo experimentou um pedacinho. A gente fez um trabalhão para fazer cacau em pó, pode estar lá parado. Porque, assim, são essas coisas que têm a ver com essa empolgação, às vezes, do que a gente está vivendo lá, né? Desse lugar, do momento. E tudo bem. A gente está falando no Nordeste, nada pode ser quente. Isso a gastronomia ainda traz também, né? Não pode ser quente, que é pimentado demais. As coisas que a gente só consegue saber quando chega no lugar, né? Sim. Eles passam até alguns perrengues, né? Não, odiou, Ângela, minha mãe odiou. E a gente está falando desses, assim, que até o que eu coloquei lá na minha página, né, que é Encanta Ambientes, a Fernanda do marcando por aí também nas postagens dela, então quem quiser dar uma olhada lá depois da live para ver os textinhos que eu fiz, né, desses comentários das dicas, que aqui eu vou falar de forma mais dinâmica, mas desse comer... Eu não ouvi. Lá vai estar mais completo. Isso, tá mais completinho. E aí do comer, eu até botei de ilustração uma foto da Itália, que eu tô comendo um macarrão igual uma draga, assim, tipo... Porque é tudo o que todo mundo fala, assim. Pelo menos a minha experiência, ela foi muito feliz. Porque eu falava, eu tinha muito medo de me decepcionar com essa ideia, né, de macarrão.
Sim. Porque espera muito, né? Esse medo de ter uma expectativa muito grande e chegar lá e não ser nada daqui. Isso. Ser apenas um clichê. Ser um clichê. Não, e é gostoso mesmo. E o gelato é gostoso mesmo. Então, eu acho que é bem bacana, até quando a gente vai aberto, para você não esperar e também, às vezes, não ter referência com que você já conhece e esperar, tipo assim, eu vou lá do outro lado do mundo comer o macarrão Santa Amália que eu faço em casa. Não, é outra coisa, sabe? Então, assim, pensar que o que a gente está indo experimentar também não precisa ser mais gostoso que ou melhor que eu já como, eu já faço, eu já tenho. Não, é diferente. É diferente. A comida ela vai ter um gosto diferente. Os mineiros temos esse problema, porque a comida mineira ela é muito boa, né? Muito saborosa, tem uma história, uma tradição também por trás. E quando a gente às vezes vai em outros estados, a pessoa chega toda feliz com aquele prato, ou você vai naquele restaurante, o melhor restaurante da cidade, e às vezes a gente fica um pouco exigente. Eu tenho que até me policiar com isso, porque eu penso, é bom. Eu penso, não falo, né? Mas eu penso, mineiro é melhor. Minha mãe é melhor. Né, mãe? Da Charlotte. Minha mãe é melhor. Sim. Mas a gente precisa experimentar, né? Mas sem essa comparação. Sim. Muito boa dica, Gabriela. Vou me policiar mais com isso. E aí, até só para encerrar essa do comer, que eu também não acho que é uma dica ruim, porque eu já vi muita gente falando sobre economizar em viagens e falando que opta por comida de shopping, por McDonald's, por girafas da vida. Isso também é uma dica para quem passa muito mal, para quem não está disposto a essa experiência muito inovadora, para quem não quer errar muito. Gente, comida de fast food é tudo... Sim, tem um padrão, não é que é tudo igualzinho, mas é padronizado. Até questões de economia também, né? Que são mais baratas também do que pratos típicos, restaurantes. Isso, e então para quem... A Maria falou que teve uma boa experiência lá em Belém. Ah, legal. Belém nunca fui. Com o maniçoba. Maniçoba. O que é o maniçoba, Marisa? Explica pra gente aí. Eu já li isso, o maniçoba, mas não tô lembrando. Não sei o que é. Vida amazônica, né? Sim, vamos ter relação com quanto ela come peixes. Só voltando assim, sei. Essa questão, né, de comer de lugares industrializados, assim. Vantagem é você, claro, você não vai conhecer muita coisa diferente, mas ao mesmo tempo você consegue calcular melhor quanto você vai gastar, porque é isso, assim, com entre 15 e 20 reais você consegue um prato do dia, da vida, num shopping, né? E não tem erro nesse sentido. Então, também fica uma dica. Eu acho, Gabriel, também você dosar, né? Por exemplo, eu gosto muito de comer bem em viagem. Mas se a gente for sempre optar por comer bem, vai ficar muito mais caro. Sim. Né? Então, se for jantar bem, almoçar bem, tudo, né? Então, às vezes, dosar. Então, vamos durante o dia comer uma comida mais barata, que seja mesmo fast food, ou que seja uma comida aquilo, né? Para a noite, a gente poder escolher um restaurante melhor. Às vezes, dosando também, não vai te frustrar, porque você vai ter experiência de comida local. Sim. E você, às vezes, consegue utilizar também na viagem. Não, uma outra ainda dica dentro do comer, né, que eu acho que essas novas formas de viajar estão propondo, é o Airbnb mesmo, as casas alugadas, que você consegue cozinhar em casa. Então, você conseguir ir até o mercado, você conseguir até... Oi? Economiza também, mais ainda pelo fato de estar cozinhando em casa. Exatamente, exatamente. Então é uma forma, assim, das mais econômicas, na verdade, de comer em viagem, né? É se você preparar a sua própria comida. É questão de equilíbrio, porque provavelmente você vai gastar um tempo que você poderia estar passeando, fazendo outra coisa, cozinhando, lavando a louça, mas, né, são os... é o custo-benefício, né, da viagem, assim. Aí, gente... E a terceira dica, eu tô fora do nosso tempo, hein? Tá, então eu vou falar mais correndo. Terceira dica é o que a gente está fazendo aqui, que é conversar. Eu acho que conversar é uma coisa que algumas pessoas têm muita dificuldade de ser mais aberta. Você tá falando só no destino. No destino. Já no destino. Isso, na verdade, assim, ela é uma dica bem ampla, porque antes também, eu acho que para quem gosta de viajar, conversar com outros viajantes é muito importante. Para você escutar isso, para você entender, para você aprender com a experiência do outro. Quando você está no destino, gente, é essencial. Verdade, né? As pessoas que fazem amizades verdadeiras nas viagens, né? E depois se encontram, marcam de viajar mais vezes. Não, e eu acho que é essencial. De mandioca com carne de porco.
A maniçoba. Folha de mandioca com carne de porco. Diferente. Eu achava que era peixe, né? Não. Vamos ter que provar para ter essa experiência de viagem. Vamos ver. Acredito, viu, da Marisa, que acredito. Mas a questão de conversar, eu acho que quando você está no destino, é essencial pela questão de você entender sob a perspectiva de quem já está ali, as experiências daquele lugar. E, gente, muda completamente a percepção que você tem do lugar que você está. Não sei se quem está aí com a gente já foi a Caxambu, né, sul de Minas, ali a região de São Lourenço, das Águas. Eu fui já algumas vezes a passeio, mas fui a trabalho, que foi, né, a ilustração do post que eu coloquei, até falando do Pedro, que eu conversando com várias pessoas, eu no Parque das Águas, depois na hora do almoço, passeando na praça, várias pessoas com quem eu conversava sobre o que tem legal, né, o que eu posso fazer aqui, o que tem de diferente. Todo mundo falava, tem o Pedro. Mas tem que ir lá conversar com o Pedro. E aí eu fiquei assim, muito curiosa, tipo, mas o que é o Pedro, né? Tipo, é uma pessoa, é um lugar e tal. Todo mundo... Exatamente, assim, quem que é o Pedro? E olha que doido, ninguém comentou comigo que o Pedro tinha uma galeria de arte em Caxambu, que fica bem próximo à entrada do Parque das Águas ali. E aí ele tem uma galeria de arte muito pequenininha, em que ele passa café para bater papo com você, sabe? Então, a ideia é que você compre um café, né? Assim, se você quiser comprar também, se você não quiser, assim, né? Você tem essa questão da galeria de arte. É a experiência da galeria. Isso, é toda uma experiência de parar, de conversar. E aí o Pedro, ele tem uma informação diferente sobre a rua, ele tem uma coisa que aconteceu no hotel, ele tem um caso para te contar. Outras pessoas sentam lá no café, né? E aí passa. Exatamente. E as pessoas têm essa coisa de irem sozinhas para terem encontros, surpresas lá na galeria do Pedro. Então, acho que é uma... É legal também porque a gente passa a ter um ponto de vista da pessoa que mora ali. Sim. Porque, às vezes, lugares turísticos, né? Os turistas chegam, passam, vai e vem. Às vezes, meio que se apropria do local, como se fossem donos do local. E aí eu gosto muito de tentar entender. Mas será que o turismo neste local é bom para quem mora aqui? Né? Será que eles realmente também estão satisfeitos com a atividade turística? E quando a gente começa a conversar com as pessoas do local, a gente consegue perceber isso. As pessoas têm até gratidão pela atividade, né? Às vezes sim, às vezes não, não é sempre, né? Não é sempre também que o turismo é tão bem explorado a ponto de deixar a comunidade satisfeita. Mas eu gosto muito de conversar para entender isso. Está sendo bom para você também? Porque para mim está sendo bom, mas e para as pessoas que moram aqui também é bom? Tem essa preocupação? Isso é fantástico. Eu gosto muito de conversar para saber isso. Não, e dentro do que é valor pra gente, porque uma das coisas, por exemplo, que, claro, né, eu também não sei o quão certo ou errado isso tá, mas desde que eu descobri, assim, por exemplo, 10% de taxa de serviço, que algumas pessoas que eu comecei a descobrir em algumas cabanas de praia, né, que o cara só recebe aquilo, né, a moça, o rapaz, aquilo ali é o ganho dele. Então, apesar de ser opcional pra gente, vai ser o único valor que ele vai receber. Então, assim, poxa, será que é justo? Sabe, eu tô aqui usufruindo desse trabalho e tal. Então, algumas coisas é legal a gente conversar pra gente entender melhor, sabe, assim, o contexto que a gente tá, o cenário que a gente tá, que eu acho que muda completamente a percepção que a gente tem dos lugares, né? Eu tenho tanta curiosidade com isso, que quando eu fui em Bonito, né? Bonito, para eu que sou da área de turismo, assim, desde a época de faculdade, a gente escutava muito falar em Bonito como referência para ecoturismo, né? E chega lá também tudo muito organizado, muito legal. Eu falei assim, mas gente, eu preciso entender de alguém que mora aqui. Aí eu fui conversar com... Porque é fácil fazer estudos em cima, mas eu queria entender de alguém que morava lá. E quando eu fui fazer rafting, para mim, a melhor parte do rafting foi a hora que eu comecei a conversar com o guia do rafting. E eu ficava perguntando para ele o tempo todo, perguntei, cara, o tempo todo. Eu falei assim, mas você mora aqui, você nasceu aqui, você sempre viveu disso? Eu precisava entender dele, o que ele achava de Bonito. Sim. Né? Porque uma coisa só eu, que só conheço turismo na teoria, né? E chegando lá, uma das melhores partes foi conversar com as pessoas que vivem no local que é referência hoje. Muito legal. Muito bom isso. Muito legal. Não deixem de fazer isso. Não deixem de conversar com as pessoas do lugar, que é muito legal. Agora, quanto tempo que a gente tem? Falta 4 a 5.
Temos apenas 10 minutos, Tá, Gabriela. então a gente vai falar bem rapidinho. Deixa você falar, desculpa. Não, tá tranquilo, tá ótimo. Inclusive, vi algumas pessoas elogiando, muito obrigada, fico muito feliz. Também vi que uma hora passa muito rápido, empolguei também falando. É muito rápido. Peraí que o celular. Vinícius falou uma coisa. Vinícius, estou adorando a live. Pena que peguei a live, perdi a live toda. Vinícius é outro. Vinícius, eu até postei a foto dele, do Adriano, esses dias, de viagem de casal também. Que viagem ao mundo delícia, todo. lindíssimas as fotos. Eu vi também. Eu amo das galáxias. Depois você assiste a gravação. Bora, 10 minutos. A quarta dica, gente, é inventar rotas. Porque eu acho que depois que a gente já entendeu, tipo assim, quais que são os pontos turísticos, onde ir, o que as pessoas estão achando, o que a gente já experimentou ali, o que realmente é mais, vamos usar clichê de novo, aí tá na hora de você entender também o que mais do roteiro que você gosta, né? Então, assim, aquela rua diferente para dar uma passada num lugar diferente, ou aquele lugar, um restaurante, por exemplo, que não estava no roteiro, mas que o cheirinho estava muito bom e te chamou a atenção quando você estava indo, né? Então, assim, um prédio bonito. Sabe assim, quando tem um prédio bonito e que você não sabe o que é e que você não planejou passar nele, mas que, nossa, sabe? Olhar com outros olhos, né? Olhar com outros. Ter um olhar mais carinhoso ali pro centro ou para as ruas não tão exploradas turisticamente falando, né? Exatamente. Então, aí que eu acho que são, aí talvez esses blogs dos destinos alternativos, das rotas alternativas, nessa hora ele é bem legal para você pensar assim, o que mais, sabe, que tem para conhecer? Tá, e se eu for para além daquela praça onde todo mundo está ali tirando foto e tal? Às vezes, uma maneira ótima de economizar. Eu fiz isso em Campos do Jordão. Campos do Jordão é uma cidade que tem a parte turística, até chamada de centro turístico, alguma coisa assim. E na parte turística, tudo era mais caro, né? E aí, quando eu fiz a dosagem, o que a gente fazia durante o dia? A gente ia para a parte da cidade, que é onde as pessoas da cidade comem, e comia lá, no self-service, como para de noite comer na parte turística, ou vice-versa, né? E ainda tem essa vantagem também, porque cidades turísticas tendem a ser mais caro para o turista. Mas e a comunidade? Ela come em algum lugar. Onde que ela come? Né? Isso é legal também nesse sentido. E aí já vou para a quinta dica, porque também eu tô com medo de acabar e a gente não tem tempo. Mas aí, qual que é a quarta? A quarta, então, é fazer um roteiro. Fazer roteiro antes, dar outro tempo para as coisas, porque às vezes, gente, você tá andando, tipo assim, nossa, tem que visitar 1000 pontos turísticos e tal, mas você sentou numa praça, tá tão gostoso, sabe? É se dar o direito de, sabe, respirar, equilibra, tipo, não, agora eu tô cansado. Se eu for até o próximo destino... Ter muito cuidado com a correria, né? Porque às vezes é uma vontade, eu quero conhecer o máximo de lugares no menor tempo possível. Mas para quê? Só para falar que conheceu, só para falar que esteve lá, só para colocar como número, né? Ter esse tipo de... Porque às vezes sentar nessa praça sem essa pressa, sem a preocupação, vai ser muito mais prazeroso do que simplesmente ficar passando por diversos destinos só para que passou, né? Não, e aí até isso que a gente está falando volta, assim, do custo-benefício. Os melhores restaurantes, em termos de custo-benefício, geralmente estão fora do eixo turístico. Por isso tem que procurar, gente. E às vezes até os mais autênticos. Às vezes até os mais autênticos, porque pode ser que tende a descaracterizar um pouco a comida local. Sim. Né? Vamos supor algum destino que explora muito turismo de forma um pouco desorganizada, às vezes pega um empreendedor que veio, vamos colocar Minas Gerais, vem alguém lá de São Paulo para explorar Minas Gerais, cria um restaurante extremamente bonito, estiloso, mas a autenticidade do prato às vezes se perde, porque não é pessoa do local. Sim. Os mais originais. Então tá. Nós temos 5 minutos. Então, você dá a última dica. Quinta dica. E a quinta dica, gente, tem a ver com o início, para quem tá aqui desde o início do bate-papo. Na verdade, a quinta dica tem a ver com o papo inicial, que é descubra o que te encanta. Descobre o que você gosta. Porque viagem, a gente vai sempre viajar, você pode ir para onde você quiser, mas você vai estar sempre com você. Você vai ser sempre a sua companhia.
Então, é muito importante você entender do tipo assim, não, eu não gosto de muita gente aglomerada, não gosto de muita gente perto de mim, eu não gosto de barulho, ou eu amo barulho, eu amo gente. Então, para você começar a ter destinos mais assertivos, mais felizes, para você começar a procurar os pontos, os lugares, o tipo de turismo mesmo que te deixa feliz, que te agrada, porque a experiência da cidade, né, ela nada mais é do que uma experiência sua, com você. Então, se conhecer, entender o que você gosta, o que você quer fazer, o que você gosta de fazer. Outra coisa, assim, que a gente também não falou, a gente ficou mais nesse sentir, mas até o próprio que você consegue financeiramente, né? Então, é questão de custo-benefício mesmo. Então, hoje, o meu dinheiro dá para eu ir de forma muito ruim para o Nordeste, assim, eu vou ter que economizar muito, não vou fazer os passeios e tal. Mas se eu for para uma praia, sabe, de São Paulo, por exemplo, eu vou conseguir fazer muita coisa diferente. Eu vou conseguir, tipo assim. O que encanta é a natureza dos lugares, Ah, né? legal. Alguns têm um encanto maior pela natureza, outros um encanto maior pela parte cultural, outro encanto maior pela comida, pela comunidade, né? Quando a gente descobre isso, fica realmente mais fácil a gente direcionar. Fica. Então, Beijo assim, também, gente, muito obrigada. Também vi aí vários comentários fofinhos. Obrigada. eu elogiei muito o Vinícius, a Maria Elisa, eu não falei da Dani. Daqui a pouco vai ter um Dani, amiga. Então, aproveita os agradecimentos, que acho que está acabando o tempo, né? Que bom que você. Não, nós temos uns 4 minutos ainda. Mas então, gente. Temos uns 4 minutos ainda. Ó, dá para desenvolver um pouco mais. Então, vou reforçar para quem está chegando agora que no meu Instagram, da Encanta Ambientes, eu deixei as 5 dicas escritas de forma mais detalhada. Então, para quem quiser ir lá, dar uma olhada, né, ler com mais calma e tudo mais, voltar, né, recapitular quem perdeu. Mas, então, acho que o mais importante é isso que a Fernanda falou. Não que você não possa ser apaixonado por tudo, por natureza, por cultura, por comida, porque às vezes, quando você gosta de tudo junto, é mais fácil te agradar, né? Porque quando você é a pessoa. E é importante a gente respeitar, né, esses gostos, né? E aí, quando a gente entende que as pessoas pensam diferente, a gente passa a respeitar. Até evitar aquele pré-julgamento, evitar dar dicas para as pessoas, né, de um local que às vezes você não gostou, mas que outras pessoas podem gostar e podem aproveitar o máximo possível, né? Sim, sim. E aí, de novo, né? E voltando nas outras dicas também, conversar, escutar as outras pessoas, perguntar, descobrir também a questão de se você é uma pessoa que tem muita afinidade, porque tem algumas pessoas que você vai descobrindo que você não tem tanta afinidade com elas de viagem, de gostar. Oi? Tister falou que gostou. Ai, que bom, gente. Ai, que linda. Ótimo. Vinícius também vai me seguir. Obrigada, amigas que estão aqui. Nossa, Vinícius conseguiu uma honra fora do comum. Mas então, gente, acho que é isso. Assim, espero que tenha chegado para vocês a mensagem. Essa ideia, né? Então, experimentar as cidades é possível. É muito legal, é muito divertido. Se conhecer para experimentar melhor os lugares que a gente vai, que a gente está, melhor ainda. Então comecem, pensem com calma, reflitam. Né? Assim, muita coisa. E o legal, Gabriela, é porque o turismo de experiência hoje, as pessoas têm buscado muito, né? Esse turismo de experiência, que é um turismo que transforma as pessoas. Uhum. E quando as pessoas conseguem colocar em prática, se conseguirem colocar em prática todas as dicas que você trouxe, ela se torna uma pessoa melhor, um turista melhor. Porque a gente tem que ter esse cuidado também. A gente ser um turista melhor dos lugares que a gente visita, né? E não simplesmente só esperar que aquele destino faça por a gente, mas a gente também pode fazer por aquele destino. Colocar então, é um abraço, né? A gente abraçando o destino abraçando a gente. E aí a gente consegue se transformar, que esse é o objetivo do turismo de experiência. Ai, que transformação. Lindo, exatamente. E aí eu acho que também, né, lembrar, né, que nós somos seres que mudam, né? Então, às vezes, um lugar que você detestou no passado, você pode dar uma nova oportunidade para ele. As pessoas mudam, as fases da vida. Com filhos, né? Então, tipo assim, uma coisa que você fez quando você estava, né, assim, solteira,
tal, há muitos anos. É diferente quando você faz com os filhos, quando você faz com amigos, quando você faz com família. Então, tá aberto e tá flexível também para essa experiência, para o que pode acontecer nas diferentes fases da vida, né? Com as diferentes oportunidades. Recentemente me perguntaram, me fala um destino que você não gostou, já me perguntaram isso. Uhum. Eu tenho esse destino, mas eu não tenho coragem de falar qual destino é, porque eu tenho certeza que talvez eu não gostei por algum motivo que eu estava vivendo ali na época. E aí depois perguntaram, você voltaria nele? E eu voltaria. Se eu tivesse a possibilidade, eu voltaria. Justamente porque a gente tem que dar uma segunda chance. Gabriela, 23 segundos. Muito obrigada. Obrigada. Foi maravilhoso. Acho que a gente poderia ficar aqui mais dias, horas. Poderíamos. E a gente continua o bate-papo, né? Ótimo. Depois, Luísa. Não resistiu. Beijos. Tchau, gente. Obrigada.